Denilson já está andando sem máscara. Nem eu. Eu também não tenho que passar da semana. Eu não ando sem Nos máscara. mercados por aí, até as moças dos caixas tá naquele Eu estou sempre sem máscara. tudo sem carne, sem máscara. Eu não ando. Não, isso aqui, ó. Se botar máscara com óculos, embaixo. O meu é tudo embaçado, meu. Senhor, a todos com a paz do Senhor. Nós já estamos ao vivo no meu canal já, tá? O que vocês falaram aí, o pessoal já ouviu. A professora não veio hoje, não sei se vai vir, né? Ela pediu para a gente explicar o Salmo 119. Eu particularmente, assim, não vejo mais necessidade da gente trabalhar nesse Salmo 119, né? Eu quero cantar uma bênção para os irmãos que eu recebi ontem. Para mim é bênção, né, irmãos? Porque eu vou fazer o que eu gosto. E embora eu não vou ganhar dinheiro e tal, aquela coisa de dinheiro. Fui convidado para dar aula nesse seminário aqui. Tem um seminário na Casa da Bênção aqui, não sei se vocês conhecem. Eu conheço. Conhece? Eu estive lá ontem lá e vou começar agora, 2 dias na semana, e parece que devo ganhar mais dias, né? Se os alunos gostarem, a professora, né? Se ela aprovar, a diretora do instituto, vou dar aula lá. Constantemente, né? E fazer o que a gente gosta, né? Não tem coisa melhor do que você fazer o que gosta. Eu, como teólogo, eu não vejo a teologia como meio de ganhar dinheiro. Eu não vejo com base bíblica, não. Né? Tem pessoas aí que pedem dinheiro, aquela coisa, que é tanta coisa que a gente vê aí que, por mim, eu baniria essas coisas, né? Mas não depende de mim. Então eu vou mesmo ensinar para passar o conhecimento. É semelhante ao que eu faço para os irmãos aqui. A única diferença é que lá ela vai me remunerar, né? E como ela cobra dos alunos, que lá é um seminário interno, né? Lá é aula de segunda a sexta e as pessoas dormem lá, almoçam lá, jantam lá. Então tem que ficar lá dentro mesmo, né? O sobrinho do Otávio morou lá muito tempo, parou. Pois é. Antes de morrer. E eu vou passar o conhecimento. Eu não tenho necessidade de guardar o conhecimento para mim. Quando eu morrer, eu vou levar para que serve, né, irmãos? Então, é isso. Nós vamos falar nessa manhã. Vocês querem algum tema específico? Eu trouxe até uma Bíblia aqui porque na aula passada ela me fez a pergunta de um versículo e eu respondi para ela, só que ela não foi contemplada na resposta, ou seja, ela não aceitou, mas eu concordo com ela e tem que ser igual a ela, porque ela é professora, porque o aluno, irmãos, o aluno ele tem que instigar, ele tem que provocar o professor, senão, você não, entendeu? Igual a irmã também, gosto muito da participação da irmã, que pergunta, porque tem que perguntar mesmo. Quando eu estou em sala de aula, se eu tiver dúvida, o professor, peraí, o que está acontecendo ali? Tem que perguntar, tem que questionar, tem que refutar, tem que discordar. Né? Nem tudo que se fala você adere, você aceita. Né? Então, vou ali passar o que eu sei, né? O que eu sei é o que o Pai Celestial me concedeu, né? Então eu vou abrir para os irmãos aí, os irmãos, se quiserem algum tema específico. Eu vou pedir um para o irmão. Pode falar. Não é hoje, né? Depois. Não, mas eu preciso. Abacuque 3. Eu preciso para agora, né? Abacuque 3. Então vamos estudar o livro do profeta Abacuque, capítulo Abacuque 3. 3, Então. eu tenho paixão por esse. Tem paixão, né? Assim, gosto, né? Abacuque era um profeta maior ou menor? Menor. Por que é profeta menor? Antigamente, eu tinha. Porque o livro dele é bem pequenininho, né? Mas não é nada. Não é isso. Na verdade, você falou certo, mas você temeu. Irmãos, o termo profetas maiores e profetas menores é justamente o que o Osmar falou. É na quantidade de escritos, tá? De escritos. Por exemplo, você pega o livro de Daniel, na Bíblia do Evangélico, tem 12 capítulos. Na católica parece que tem 14. Então, vem cá, Daniel tem 12. Oséias tem 14. Por que Daniel é profeta maior e Oséias é profeta menor? Se for contar por número, Oséias tem mais, né? 14 é mais que 12. Só que se for contar os versículos, o livro de Daniel tem mais.
Entendeu? Eu acho que não é pro versículo, porque Daniel é um profeta maior, porque Não. ele profetizou Não. grandes coisas. Coisas que até hoje tem revelação de Daniel. Eu tô ensinando o que é, né? Se você quiser discordar, não tem problema. Eu tô ensinando o que é. Né? Eu tô passando para vocês a forma do segredo. O termo profeta maior é quantidade de escritos maiores. Se você for contar a quantidade de versículos que tem, a quantidade de versículos que tem em Daniel, que tem 12 capítulos, quantidade de versículos, vai dar mais do que Oséias. E os maiores são Jeremias, Isaías. Jeremias, Isaías, né? São, Ezequiel, são os exatamente. maiores. Eu assim também, mas não o termo é esse. Agora, Daniel. a irmã de repente aprendeu diferente. Respeito. Porém, afirmo para ela e para quem ensinou para ela. Não é, tá? Não é. A teologia não ensina desse jeito, tá certo? Mas obrigado pela participação. Irmãos, tudo aqui é bem-vindo. A discordância, tudo é bem-vindo. Aqui é uma escola, é um crescimento. Você já pensou que tudo que eu falasse tinha que ser do jeito que eu estou falando? Deixa eu te falar, você pode comparar o que Daniel escreveu com o que Abacuque escreveu? Não, irmã. Você pode nivelar, não. Vamos nivelar pelo que foi, pela experiência com Deus. Ah, você se baseia nisso? Não, eu não me baseio nisso. É a interpretação que eu recebi. Que a irmã recebeu. Né? Se você pode comparar o que Daniel falou com o que Abacuque falou? Posso sim. Ambos foram profetas, ambos receberam direto de Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Um recebeu mais, o outro recebeu mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu conhecimento, você recebeu direto de Deus ou direto dos homens? O meu conhecimento, eu recebi do Espírito Santo, que foi ele que deixou a palavra de Deus aqui escrita para mim. Então o Espírito Santo falou para a irmã o seguinte, é isso que a irmã está passando. Que é de acordo com a mensagem que o profeta recebeu, é isso? Eu tô te falando o seguinte, você veja bem, esse texto aqui, o Novo Testamento, ele foi escrito na época que Jesus esteve na Terra, ele foi escrito 100 anos depois. Como que 100 anos depois que Jesus passou na Terra, que Jesus não escreveu nada? Jesus nunca pegou no lápis. Quem foi que falou para você que foi escrito 100 anos depois? Porque está escrito nos livros de teologia. Que livro é esse, irmão? Eu vou te falar o ano dos 4 evangelhos agora. Vou falar para você. Se não tem 100 anos concretos de 90 a 100. Vamos ver agora? O assunto é outro, mas estamos aqui para aprender, né, irmãos? Você sabe para quem foi escrito o livro de Mateus? E foi com inspiração de quem? Do Espírito Santo de Deus. Você sabe para quem foi escrito o livro de Mateus? Então vamos lá. Eu sei para quem foi escrito. Para quem? Claro, é direcionado a alguém. Tem que ser direcionado. Não cheguei na... Então você vai aprender agora. Vamos lá. O livro de Mateus foi escrito para os judeus. O judeu não foi para todo mundo, não? Não. Qual é a prova que você tem que foi para judeus? Lá em Mateus capítulo 24, Mateus escreve assim, acerca do anticristo, na escatologia natural. Quando vieres ao abominável da desolação, sentado no lugar santo, quem lê entenda. Aí tem uma parte que ele fala assim, fuja para a Judéia. Tem Judéia onde? Tem Judéia onde? Em Israel. Ou no Brasil tem Judéia? Pegou, né? No livro de Marcos não aparece isso. Por quê? O livro de Marcos foi escrito para os romanos. A irmã equivocou, mas tudo bem. O livro de Mateus foi escrito de cerca do ano 50 AD. O que é AD? Anno Domini. Anno Domini. Ou seja, supõe que Jesus morreu, né, no ano 33. Depois que Jesus, todos os evangelhos foram escritos depois de Jesus. Sim, mas você falou 100 anos, irmão. Está registrado aqui. Não, mas isso é importante. A última leitura que eu fiz era de 90 anos. Vamos lá agora, o Evangelho de Marcos. Você falou 90. Para você ter ideia, o Apocalipse eu acho que foi 95, não chegou nem a 100. O livro de Marcos foi escrito para quem? Para os romanos. Por quê? Porque Marcos era um soldado romano. O nome dele era João Marcos, na verdade. Aí ficou como Marcos, porque já tinha muito João, né? Muita sabedoria, muito perfeito. Foi escrito em 68 anos AD. AD é o quê? Anos Domini. Depois de Cristo. Também não foi 100, como você falou. O livro de Lucas foi escrito para quem? Para os gregos. Por que para os gregos? Porque é uma linguagem mais rica, mais complexa. Foi escrito em que ano? Vamos lá no ano. 60 AD. 60 ano Domini.
Quem foi Lucas? O médico amado que andava com Paulo. E por que essa complexidade toda? Lucas era culto. Lucas era médico. O Evangelho de Lucas e a Epístola e o livro de Atos foi escrito para a mesma pessoa. Para quem? Teófilo. O que quer dizer Teófilo? Amigo dos deuses. Teo, Deus. Ófilo, amigo, amigo dos deuses. A Igreja Católica, que canonizou, que praticamente formou a Bíblia, eles iam tirar o livro de Lucas. Só que se tirasse o livro de Lucas, ia ter problema com Atos. Ele falou, não vamos poder tirar. Não vamos poder tirar. Vai dar problema. Aí deixou o Evangelho de Marcos. E finalmente João, o apóstolo amado, que foi direcionado à igreja. Eu vou te falar onde que ele foi escrito. Você pode pesquisar, toda a Bíblia que tem ali no início da Bíblia. Foi escrito entre 85 e 90. Esse sim. Não, você falou os evangelhos, irmão. É por isso que eu gosto que está registrado, irmão. Entre 85 e 90. Aqui, o que você tem que ter por visto aqui é a gente tomar o maior do que foi feito. E o Apocalipse foi 95. Não, irmão. Então, o que eu li, o que eu aprendi, está certo. Não, tá certo. Do jeito que você falou, tá certo. Só que você falou 100 anos. 60 para 100 tem diferença, irmãos? Bom, para mim tem, né? Voltando ao tema. Vamos lá. O profeta Abacuque agora. O tema principal do livro de Abacuque é da dúvida à fé. O que é dúvida, irmão? No dia de hoje está mais fácil as pessoas duvidarem do que acreditarem. A verdade é essa. Hoje as pessoas são egoístas, são soberbas, são interesseiras, são más, são perversas, são mentirosas. A verdade é essa. E não vai pensar que nós também estamos dentro da igreja. Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Nada. O joio tem que crescer junto com o trigo. Eu sou joio ou eu sou trigo? Para mim eu sou joio, para mim eu sou trigo. Mas se eu tiver pecado oculto de acordo com o Salmo 90, versículo 8? Sou joio. E no dia do acerto de conta, o que Deus pode falar para mim? O que falou para o rei Belsazar, né? Mene, mene, tekel, peres. Pesado foste na balança e encontrado em falta. Por quê? Pecado oculto. E se eu adultério e ninguém sabe? Se eu traio mulher ninguém sabe? Se eu roubo ninguém sabe? Se eu mato e ninguém sabe? Deus está vendo, e um dia eu vou ter que prestar conta. É por isso que eu falo, irmãos, não adianta a gente falar uma coisa. É o que eu digo agora, falar da Bíblia, ensinar, pregar, eu acho muito fácil. Agora, a maior dificuldade é viver. E eu me esforço o máximo para viver o máximo. O máximo. Para tentar viver esse livro aqui. Tá certo? Então, esse livro foi escrito mais ou menos em 7 séculos antes de Cristo. Ou seja, 700 anos antes de Cristo. O profeta Abacuque recebeu essa inspiração da parte de Deus. Tá certo? Abacuque era o quê? Vamos chegar lá. Abacuque, cujo nome significa abraço. Não significa abraço. Profetizou a Judá quanto à invasão iminente dos caldeus. Está aqui no versículo 6 do capítulo 1. As condições de 1, de 2 a 4 são corroboradas pelo registro de 2 Reis 21, 22. O declínio moral e espiritual marcou a vida da nação. Irmãos, o povo de Israel, na verdade, embora nação eleita, povo escolhido por Deus, sempre trouxe problemas para o nosso Criador. Foi um povo rebelde, desobediente. E Deus, depois de mandar tantos profetas, e eles matavam, apedrejavam, não aceitavam, desobedeciam, o que Deus fez? Vou ter que mandar meu filho. Não tem outra opção. Vou mandar o perfeito. Aí que não aceitaram mesmo. Por que não aceitaram Jesus? Por que não quiseram Jesus como líder? Eles queriam Jesus como Davi, né? Porque Davi, na verdade, começou pastoreando rebanhos. Eram pessoas simples, mas depois que o Senhor o determinou, designou para ser rei de Israel, Davi passou a ser guerreiro. A partir de quando ele matou o gigante Golias de lá, até o término da vida, mas Davi também foi sanguinário. Davi foi lutador, né? Foi vencedor. E a nação de Israel aguardava um semelhante a Davi, para libertar o povo de quem? De Roma, que oprimia a nação na época. Só que Jesus veio totalmente diferente. Primeiro, da forma que ele nasceu.
A Bíblia não diz, mas segundo os historiadores, Maria era uma mulher camponesa, que trabalhava no campo, uma mulher simples. José carpinteiro. Nasceu num lugar que não havia nem lugar para eles na hospedaria. Nasceu literalmente no coxo de cavalo, na estribaria. Literalmente, foi ali que ele foi colocado. Eu ia antes falar, não teve nem berço. Então, o que acontece? Aos 12 anos de idade, o assunto não é Jesus, só para entender, né? Eu vou falar isso, convidado para dar um estudo agora numa igreja Assembleia de Deus, dia 14, acho, desse mês, sobre Cristologia, a vida de Cristo. Aos 12 anos de idade em que as crianças, geralmente, os hebreus, eles sabem, pelo menos, a Torá de cor, né? Ou o Pentateuco, e Jesus chegou lá no templo e foi além do conhecimento daqueles, né, principais das sinagogas, né, dos rabinos, que é Rabi ou Rabone, que quer dizer mestre, né? Então, quando ele abria a boca e falava, as pessoas, né? Mas o assunto aqui não é Jesus, vamos voltar aqui. Abacuque foi um homem de natureza profundamente meiga e um caráter espiritual, né? Ele manifestou um grande amor por seu povo, cumprindo a posição de atalaia para eles. Atalaia é o quê? Vigilante, né? Aquele que está vigilante, que está na expectativa, vendo o que está acontecendo, né? Onde é que está aqui? Atalaia. Suas perguntas e dúvidas surgiram de seu zelo pela santidade e justiça de Deus, né? O profeta ficou perplexo, vendo Deus permitir o mal em Judá, e ainda mais quando Deus usou a Babilônia como vale de correção para com o seu povo. Então, o que acontece? O profeta observou a atitude do povo. Ontem eu recebi um vídeo, eu até compartilhei o vídeo. Era de um padre. Sim, irmãos. Quando a pessoa fala a verdade, eu sou por ele. Pode ser padre, até um macumbeiro, se falar a verdade, eu sou por ele. Ainda que ele não tenha a mesma fé que eu, não crê no mesmo Deus, no mesmo céu, no mesmo inferno, mas eu sou por ele. O padre fez o seguinte comentário: gente, a que ponto nós chegamos? Querem pegar o mendigo que cometeu aquele ato com a mulher aí e querem lançar ele como deputado distrital. É o fim do mundo. É o fim do mundo. As pessoas estão apoiando o ato dele. Quer dizer, gente, agora eu te pergunto às pessoas, irmão, as pessoas estão longe de Deus, estão longe do Criador, nada a ver, nada. E a tendência é piorar mais ainda. É Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem lembra o que está escrito lá? Que tiver limpo, Isso, o justo faça justiça, o imundo suje-se mais ainda, quem é santo se santifique. Tá pronto, irmãos. É isso aí. A irmã está admirada até agora, né? O profeta ficou perplexo, vendo Deus permitir o mal em Judá, e ainda mais quando Deus usou a Babilônia como vara de correção para com o seu povo. Ué, irmãos, Deus vai trazer juízo a todas as nações da terra. Quer queiramos ou não, ele vai trazer. Claro que vai, irmãos. Uma coisa que as pessoas se esquecem, até crente esquece, sabia? Primeiramente, você tem que colocar uma coisa na sua mente. Tudo que acontece na nossa vida e no mundo é permissão de Deus. Seja bom ou ruim. Eu não falei para os irmãos que eu descobri ontem que eu não sabia. O Doriel de Oliveira faleceu comendo peixe, engoliu um espinho, e o espinho desceu e perfurou o estômago dele. Ué, irmãos, é desculpa para a morte. Permissão de Deus. Chegou a hora. Mas a gente, né? Ninguém está preparado para isso. Até porque todo mundo come peixe com cautela, né? Com atenção. Você não vai comer peixe mastigando de qualquer jeito, né, irmã? Igual você pega um churrasco ali, né? Então, tudo é permissão do Criador. Até de nós estarmos aqui hoje, nós chegarmos, tudo, guerra lá na Rússia e tudo, e se atingir mais mundo, vai, permissão de Deus. O próprio homem cria as circunstâncias e as situações, o próprio homem. Não é isso? Gálatas 6,7, não erreis, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também se fará. A lei da semeadura. A lei da semeadura. Você quer amor? Dê amor. Você quer carinho? Dê carinho. Mateus capítulo 7, versículo 12. Deixa eu até ler aqui.
Tudo que você querer que o homem te faz para você, faz para ele também. É Bíblia, irmãos, é palavra maravilhosa. Mateus 7,12, né, que eu falei. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Eu quero ser amigo do Osmar, eu trato o Osmar bem, vai me tratar bem. Não tem como, irmão. Não tem como eu te tratar bem, você pisar em mim, da sua própria consciência, não tem como. Uma pessoa é tão boa, tão amigável, está sempre à disposição, entendeu? Mas voltando aqui ao profeta, qualquer coisa pode perguntar, viu? Inclusive a irmã ali, pode discordar, pode, eu até gosto, viu, irmã? Diante de Deus. Não, eu vou discordar de tudo que eu achar que eu tenho que discordar. Não, mas aí é que eu vou te chamar mais ainda, porque eu tô vendo que você está participando. O que eu tiver que discordar, eu discordo mesmo. Amém, irmão. Seja sempre bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. A resposta a essas perguntas encontra-se em 2,4, que é o versículo-chave do livro, e foi citado em Romanos 1,17. Eu vou fazer uns vídeos um dia, pretendo fazer, né? Tem isso na minha mente. De todos os textos que são citados no Novo Testamento, eu reporto eles lá para o Antigo Testamento. Todos, sem exceção. Eu vou estudar para isso. Igual aqui, ó. Romanos 1,17 fez menção de Abacuque. Entendeu? Gálatas 3,11, Hebreus 10,38. Ela apresenta o motivo da vida e da morte. O pecado deve resultar em destruição. Porque o salário do pecado? É amor. Mas o dom gratuito é o quê? A vida eterna por Cristo Jesus, irmãos. Amém. Tá certo? A fé, invariavelmente, leva à vida espiritual. Agora é o seguinte, enquanto estivermos aqui na Terra, nós temos opções de ter uma vida espiritual ou carnal. É uma briga constante. A espiritual brigando com a carnal. Isso é uma realidade. Isso tanto faz para o homem quanto para a mulher. Mas mais ainda para o homem. Eu sou homem. Na minha opinião, o homem é muito mais carnal do que a mulher. Entendeu? A teofania. O que é a teofania na teologia? A teofania é a manifestação de Deus através de quê? Dos anjos, né? Se manifestam. Lá no livro de Gênesis, capítulo 17, se não me falha a memória, quando Abraão recebeu a visita de 3 anjos de Deus, e a Bíblia diz que um deles era o próprio Deus. E se chama-se teofania, uma linguagem teológica. Do capítulo 3, que vamos daqui a pouco chegar no livro lá, viu, irmão? Remissência do Monte Sinai é um dos pontos mais altos da Bíblia. Aí vem a comparação aqui, sugere comparar, não vamos comparar para ganhar tempo. Ezequiel 40, versículo 3 a 4, Gênesis capítulo 12, versículo 7. Aí tem uma nota de comentário, né, que é a inferência. O que é inferência? A inferência é o ponto de vista, o entendimento e a pesquisa que aquele teólogo, aquele pesquisador, ou até mesmo aquele escritor daquela nova Bíblia colocou ali na opinião dele. Que às vezes pode ser diferente da minha, da irmã, do irmão. Normal. Eu acho isso normal. Você quer ver a prova de que é normal? Se você pega um adventista assembleano conversando, até a esquina eles vão de mãos dadas. Depois da esquina já começa a vir a divergência. Não vai querer guardar o sábado, não vai querer comer carne de porco. Se você pegar a coração cristã, as irmãs vão querer usar sempre o véu na hora de orar. Aí vai. Então isso aí eu acho normal. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, Paulo diz assim, até importa que haja entre vós, ele diz isso, partidos, né, facções, para que os judeus se manifestem, heresias, os judeus se manifestem, os judeus permanecem, irmãos. Ô Jesus, tem misericórdia, agora esse somzão que chegou, até atrapalhar um pouco o som aqui, né? A referência em 3,19, vamos ler, aos instrumentos de corda, sugere que o profeta era um levita, viu, irmão? Um levita e um músico. O que é levita? Muitas pessoas ensinam por aí, você vai achar várias pessoas ensinando que levita é o que toca. Mas levita não é só o que toca não, irmão. O levita ele fazia tudo na tenda da congregação. Ele não só tocava o instrumento. Tinha levitas específicos que tocavam instrumento. Mas os levitas eram quem? Da tribo de Levi, que recebeu a ordem do sacerdócio arônico, né? Sacerdócio arônico. Tá certo? Então você fala, irmão, toca violão, guitarra, bateria, é um levita.
né? Então você é da tribo de Levi. Se for da tribo de Levi, é um levita. Se não for, sinto muito. Você hoje faz parte da igreja. A igreja ela é o quê? A igreja ela é misturada. A igreja tem de tudo. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala dos membros, né? Todos são membros do corpo de Cristo, mas cada um com uma aptidão, cada um com uma finalidade. Por exemplo, eu para me louvar, teria que entrar numa aula de canto. Não tem nada a ver comigo. Para tocar instrumentos, sem chance. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20 e 24, diz para cada um permanecer na vocação que foi chamado. Eu já descobri a minha, que é isso que eu estou fazendo aqui. Eu amo ensinar, irmãos. Eu amo tanto ensinar que os irmãos não sabem, eu vou dizer hoje, não vai ter festa não, tá? Hoje é meu aniversário, eu estou aqui. Minha mulher e minhas filhas não sabem, não vai não. Eu digo, vou, mãe. Eu já faltei domingo passado, eu amo ensinar, irmãos. Eu amo. Amo. Nas coisas, foi a chamada que Deus me chamou aqui na face da terra. Faça isso com amor. Tá certo? Vamos terminar para a gente ir para o capítulo 3 aqui, senão vamos ficar aqui até, né? O livro poderia ser dividido da seguinte maneira. Primeiro, a perplexidade do profeta, porque o profeta também às vezes tem dúvida. Eu já ouvi várias pessoas falar, olha, Deus falou mostrar uma coisa para mim, eu fiquei na dúvida se entregava ou não. Depois vai lá e entrega. Que seja de bom ou de ruim, entrega. Porque se você não entregar, Deus vai te cobrar. Mas claro que vai. Ainda mais se for de ruim, que vai prejudicar aquela pessoa. Porque Deus mostra, irmãos. Deus mostra e Deus fala nos dias de hoje ainda. Tem igrejas que infelizmente não creem, né? Eu não posso chegar e forçar, né? Os chamados da reforma não creem como nós pentecostais cremos. Não creem. Mesmo que lá em Atos capítulo 2, versículo 17, está escrito assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Para eles não tem mais. Mas o que eu posso fazer? Nada. Ele fala, a profecia está na Bíblia. Claro que está na Bíblia, mas Deus usa. Mas tem em Joel também. Né? Não, isso aí foi Joel que falou e Pedro repetiu lá em Atos. Viu aí como é que a pessoa está atenta? É isso aí. Porque tem primeiro em Joel, depois. Não, primeiro foi o profeta Joel que falou. Eu só falei. É Joel capítulo 2 também, tá? Aí vem o capítulo 2, a resposta de Deus, né? E 3, que a irmã quer que a gente fala hoje aqui. A fé triunfante de Abacuque. Uma coisa que o ser humano nunca vai saber, eu sempre falo isso para todo mundo, é a intimidade que a pessoa tem com Deus e a comunhão. Você nunca vai saber, irmãos. Eu nunca vou saber da Bispa Francisca, nunca vou saber da pastora, do irmão Osmar, da irmã Amália, da irmã, até dessa criancinha. Não tem como, irmãos. A fé, a intimidade, a comunhão, o diálogo, cada um tem a sua, cada um tem o seu. Aí você às vezes olha, julga, aquilo ali. Eu fui chamar a atenção do irmão uma vez, não sei nem o que eu falei para ele. E ele falou assim, não, se eu falar para você que Deus anda comigo, eu quase parei, né? Outra vez eu chamei a atenção de outro irmão que começou a falar comigo, de repente começou a falar, foi em línguas, e apontou o dedo para mim. Você não sabe, irmãos, a vida da pessoa com Deus. Você não sabe. Não vai pensar que você sabe o que você não sabe. Muitas das vezes é muito fácil julgar, né? É tão fácil julgar, apontar, né? Já está até na mente das pessoas. Enquanto você tem um dedo apontando, tem 3 apontando para você, né? Não podemos, irmãos, não podemos. Eu hoje cheguei numa fase que eu não julgo ninguém. Não julgo, não adianta porque eu não julgo. Não julgo não. Tem que fazer parte do meu grupo, igual um certo irmão aí. Se você não vier para minha religião aqui, irmão, você vai para o inferno. Como a Ludmila Feber está no inferno. Eu falei, não, já não dá, paramos por aqui. Paramos por aqui, irmão, já não dá para a gente conversar mais. Não tem condições psicológicas de conversar com você, espiritual, de conhecimento. Tu está julgando uma pessoa? Se é Deus? E de vez em quando uma das coisas que eu já nem abro mais, nem vejo. Santidade exagerada. É super crente, é? É super crente, super santo? Irmãos, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Quando Deus olha lá de baixo para nós, Ele não vê eu, não vê você, Ele vê a pessoa de Jesus Cristo. Que na João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, quando Ele diz o mundo, irmãos, geme aguardando a redenção.
A gente vê esses filmes aí no YouTube, às vezes, aí, de um animal pegando o outro. Não era para ser aquilo, não, mano. Aquilo é ação demoníaca, ação diabólica. Eu estava ouvindo o professor Adalto Lourenço, ele contando que os leões, os tigres, eles comiam uma certa casca fina que tem na árvore. Eles iam, passava a unha e comia, se alimentava daquilo. E hoje tem aí a cadeia alimentar, a teia alimentar, os predadores, né? Ação diabólica. Mas a Bíblia diz que isso vai mudar. Vocês sabiam disso? A Bíblia diz que a criança vai brincar com a serpente. A gente vê isso em outro país, não é? A criancinha em cima da cobra aqui, não vai acontecer um dia. Não sei quando. Mas que vai. Se a Bíblia diz que vai. Isaías, né? Exatamente, o profeta Isaías. Vamos lá. A fé triunfante de Abacuque. Cada um tem a sua fé. Irmão, eu até, como você não chegou, eu atropelei, mas se você quiser depois a gente volta, em outra aula, para a gente terminar, tá bom? Mas você já vai trazer Para eu poder acompanhar aqui. Abacuque capítulo 3, tá? Aí na outra aula a gente pode falar, mas você já traz perguntas prontas de casa. Sei se você percebeu, eu até comentei aqui antes da irmã chegar, às vezes existem paradoxos nas interpretações, que é chamada de hermenêutica da Bíblia. Você já pensou se todo mundo interpretasse a Bíblia de uma maneira só? Não, na verdade era o que Jesus queria, irmãos. Você quer ver como é que era? João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. No mesmo capítulo, João escreve dizendo o seguinte: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Você sabia que era para ser assim? Antes de começar aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, olha o que Paulo escreveu na igreja de Coríntios, que as igrejas não cumprem. Não cumprem, irmão, felizmente. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos, Paulo está dizendo que ora, está implorando, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aí hoje em dia é normal dividir. É normal. Aí uma igreja, né, que tem maior que ela. Quem é o pregador? Aí fala, é tal irmão, eu não vou não. Você mesmo, antigamente você falou que não sabia que se existia Batista do sétimo dia. Eu que mostrei para você que existe. Igreja Batista do sétimo dia? Não. Hoje em dia tem. Eu recebo deles devocional toda semana, 3, 4. E me edifica bastante. Na verdade, eu gosto com eles que eles guardem o sábado, mas me edifica bastante. Irmãos, hoje existem vários sabatistas. Não são mais só os judeus e nem só a igreja adventista do sétimo dia. Vários sabatistas, vários. Tem até crente mesmo, pentecostal, já está assembleando, que ele guarda o sábado. Vou julgar ele? Não vou. Consegue? Tem condições? Então guarde, irmão. Guarde. Guarde, irmão. Não tem problema. Eu não vejo problema. Mas isso era para os judeus, né? Sim, tá bem claro. Só que tem um segredo aí, tá? Alguém aqui assina Silva? É um dos nomes mais comuns. Ninguém aqui assina Silva? Você é descendente de judeu, viu? Já vou te dizer lá. Meu pai assinava. E tem um vídeo no YouTube explicando excelente. E quer saber mais? Só que você tem que ficar lá uns 3 meses. A Igreja dos Mormons são os que mais sabem na face da terra da árvore genealógica. Ela te transporta lá para a tribo que você veio. Só que você tem que ficar lá. Caralho. Eu visitei uma vez, falava só de genealogia. Eu falei, eu vou ficar... Tem uns 4 capítulos aqui na Bíblia que falam só de genealogia, irmãos. E é seguido. Tá certo? Vamos lá. Eu não vou ficar lendo isso não, gente. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. O que eu falei de Salmos? Salmos é o quê? Louvores. Eu vou orar um salmo. Pode até orar. Mas eram louvores que as pessoas cantavam. E diferente de hoje. Porque hoje tem a rima. Mas no salmo você não vai achar rima. Né? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Irmãos, eu sei que muitos irmãos aqui já ouviram a voz de Deus. Eu sei que já. Sabe o que Deus falou comigo? Ontem, experiência minha. Eu deitado na cama, eu fiquei até meio assim.
Não se envolvam mais em política a partir de agora. Não falo nada de Bolsonaro nem de Lula a partir de agora. Muito forte. Eu falei, gente, eu levo, o que é Isso isso? partidária é sujeira, meu. Aí eu falei, quer saber? Eu vou obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar. Certo. Primeiro, se ganhar Lula ou se ganhar Bolsonaro, o que eu vou ganhar? Nada. Eu que não vou correr atrás do meu para ver se minhas contas não. Né? Parei, irmão. Parei. De jeito nenhum, não quero saber, não. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Quando Abacuque falou aquilo ali, irmão, era a partir dali e até hoje. Tem que avivar, irmãos. Tem que avivar. Mas a igreja que é reformada, e a igreja que não dá glória a Deus? Problema de quem está lá porque optou por estar lá. Eles estão errados? Não, irmão. Eles estão certos. É a forma que eles acharam de servir a Deus. E nós estamos errados? Não, nós estamos certos. Por quê? Porque nós aceitamos o poder, a manifestação, o falar em línguas estranhas, o operar milagres, maravilha. Nós aceitamos. Eles também aceitam, mas de maneira diferente. Eu falo que eu tenho amigos que são de igrejas reformadas, são calvinistas. As visões são diferentes. Mas isso não atrapalha a nossa amizade. E aí? Eu posso ter uma visão, a irmã pode ter outra, pode ter outra. Né? Por exemplo, a metodista wesleyana, eu nunca fui, mas diz que canta muito alto, é o estilo deles. O que importa é que o Deus é o mesmo, né? Deus é o mesmo. O importante, irmãos, é você crer nas doutrinas Lá não vai básicas. ter placa de igreja, não. O que é a doutrina básica do Evangelho? É você crer que Jesus Cristo é o Salvador, que existe céu, que existe inferno, que Jesus é o nosso modelo, que Jesus há de vir e julgar os vivos e mortos. Isso se chama doutrina básica do Evangelho. E isso todos os cristãos, até a Igreja Católica, acreditam que vai ser assim. Tá certo? O irmão acha que nesse dia aqui de Abacuque, já estava havendo frieza, já ele falou assim. Irmãos, é o seguinte, o ser humano ele tem altos e baixos. De regra geral, eu vou até emitir aqui pela ciência, pela medicina, né? Porque na psiquiatria existe o CDF-31, que é o transtorno bipolar. Então, todo ser humano ele tem um pouco desse transtorno. Você sabe por quê? Um dia você está alegre, outro dia você pode estar triste. Um dia você está chorando, outro dia você está sorrindo. Um dia você está comemorando, outro dia você está... A própria Bíblia fala isso, há tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 8. Um dia dessa irmã estava triste aqui, eu nunca esqueço a irmã Anália, até dei um abraço nela. Hoje parece que ela já não está tão como aquele dia. Provérbios 15, 13, né? O coração alegre, ele formoseia o rosto. Aí já pensa, olha para o irmão, você vê que ele está meio preocupado. Se tiver de máscara, não dá para ver não, viu? Os irmãos que estão de máscara aí. Nós que estão sem máscara, você olha assim, você tem uma noção. Você dá para ter uma noção. Isso não precisa ser psicólogo, psiquiatra, analista, psicanalista para ver isso, tá certo? Então nós temos altos e baixos, viu, irmã? Respondendo a tua pergunta. E no decurso dos anos, faze a conhecida, né, a obra, né? Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, eu já vi teólogos, pastores, crentes, vocês vão abismar agora. Se eu fosse Deus, eu metralhava tudo, acabava era com tudo. Mano, o que é isso? Você a favor da guerra é assim. Acabava. Irmãos, eu recebi um vídeo essa semana, o pior vídeo que eu já vi na minha vida, eu vou falar ele aqui, o pior. Tem até uma criança aqui, eu nunca vi aquilo. O camarada matar o outro, abrindo o cara vivo e tirar o coração do cara e comer, mas, irmão, pelo amor de Deus, irmãos, onde é que vamos parar, irmãos? Eu tenho esse vídeo. Que coisa é essa, pelo amor de Deus, Jesus? Maranata! Uma pessoa dessa parece que não tem espírito humano mais não, meu irmão. Como é que você faz uma coisa dessa, meu Deus? Você não tá vendo essa guerra aí? Como é que você bombardeia hospital? Como é que você bombardeia prédio onde tem criança, onde tem adulto? Eu começo a ver aquelas matérias ali, irmãos, eu já saio logo dizendo que eu trago um paro, eu vou começar a chorar. Porque hoje em dia você tem que ser empático. Você tem que se colocar no lugar das pessoas, igual a irmã está falando. Irmãos, não entra na minha mente aqui, ó.
No meu racional aqui não entra, não entra. Não entra mesmo, não tem Fazer como. o quê? Eu vou falar uma coisa, irmão, talvez contrariando o irmão, me infectou, tá? Não, tem que dar aqui, irmão. Porque Você nunca vai me contrariar, pode ter quando eu certeza. estou assim, pregando alguma coisa, falando, eu tenho muito cuidado em relação Ah, à tá. criança. Eu já Porque é uma entendi. coisa muito séria. A criança tem que ser poupada de algumas coisas. Infelizmente, a gente tem nesse momento Irmã, desviar a atenção, porque senão, irmão, a criança fica com aquilo na cabeça, né? irmã, eu até te entendo. Não, mas tô Agora- falando com o irmão, não, tudo porque, bem, eu já assim, entendi, eu já trabalho com entendi. crianças. Uhum. Então você chega e fala assim abertamente, claro, eu tô falando do irmão de coração. Eu já entendi. Porque assim, irmão, É forte, eu né? acho que uma criança, irmão, eu já tenho testemunhos que você sabe que existe, que a pessoa tá no demônio, ela faz coisas terríveis. Vai lá no cemitério, né? Não, A pessoa já coisa- sabe o que é. Então a gente tem que ter muito cuidado, eu tô falando do irmão com amor. Eu já entendi, não, Tá, irmão? entendi, eu já É porque entendi. assim eu fico preocupada. E aqui está sendo transmitido ao vivo hoje, tá, irmão? Quem vai assistir. Piorou. Não tem problema não. E hoje em dia também cai entre nós, tá, irmãos? Vamos ser sinceros. Uma criança dessa pega um celular, ela faz um estrago se ela ficar sozinha. Porque ela vê coisa que você nem imagina. Eu te falo que eu já flagrei a minha já. Eu não sei se quando eu vi ela estava vendo coisa... Não consigo lembrar se era diabólico ou pornográfico. Eu cortei na hora. Não, de maneira nenhuma. Irmão, Perdoa, toda e nem qualquer tem palavra intenção, que você não. falar para mim, primeiramente sabe de uma coisa, eu não vou Meus te odiar. parabéns desde Eu já, não- viu? Eu não odeio, tá, irmãos? Eu jamais. Não, Senão não. eu não sou crente. Nem Porque eu pode. fiquei preocupada, irmão, assim, porque Não, eu já entendi, eu já entendi. Né, a gente- Só que da irmã é diferente, né? Da irmã é a maioria, que é a minoria. E aqui fica até mais fácil, porque a irmã é luz, a irmã Francisca é exemplo, tá mostrando o tempo todo o que é certo e o que é errado. Porque a vida, irmão, na verdade, é a vida de escolha, tá, irmãos? A vida de escolha. Mãe nenhuma, vou até usar o termo, parece que é brusco, mas é real. Mãe nenhuma pare filho para depois se decepcionar, não. Essa semana uma mãe lá no... Até postei no meu canal, falou, irmão, esse aqui é o 4º filho meu que morre na bandidagem. E eu não botei nesse mundo para isso, não. Mas Jesus ainda falou, Jesus vai cobrar. Porque eu falei, eu mostrei. Igual está na Bíblia. Você tem a morte e tem a vida. Você tem o bem e o mal. Você que escolhe. Até certa idade, né, irmão? A gente mostra, a gente educa, a gente ensina. Depois eles que vão escolher, irmãos. Tá certo? As crianças estão tudo. Deus vem de Temã e do monte de Parã. Vem o santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Geralmente, irmãos, quando se usa o termo na Bíblia rumo ao norte, você aponta para cima, né? Para cima, tá? Tradicionalmente. Rumo ao norte. Tem até o número 400, né? Em Jesus meu barco rumo ao norte. Aqui está falando de uns lugares, eu não vou especificar esses lugares, porque eu teria que ver na geografia bíblica aonde são esses lugares, se existem esses lugares, que é a irmã que eu sei que gosta dessas minúcias, se existem esses lugares, muitos lugares não existem mais, hein, irmãos, que está na Bíblia não existe. Por exemplo, a cidade de Corinto não existe mais hoje, só ruínas, só destroços, não existe mais a cidade. Só que muita gente não sabe disso, não pesquisa, tá certo? Então, às vezes pode vir uma pergunta daí que eu não vou saber responder na íntegra. Por quê? Se eu ensinar asneira, eu vou estar pecando, né, irmãos? Eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. Igual essa semana uma colega foi perguntar sobre limite. Eu falei para ela, fica difícil falar sobre limite. Por quê? Porque a Bíblia não fala sobre limite. Então, como é que eu vou falar de um personagem que não tem na Bíblia? Se tivesse na Bíblia, ficava fácil. Que dizem que foi a primeira mulher de Adão, mas não está na Bíblia. Então, se não está na Bíblia, para mim é o quê? Ponto da carochinha. Deus não uma permitiu. coisa muito boa, porque tudo que nós ouvimos, a gente fala assim, tá na Bíblia? Se tiver na Bíblia, eu vou respeitar. Se não tiver, não é não? Irmãos, uma das coisas que eu aconselho todo mundo a fazer é seguir o exemplo dos crentes bereanos. Por quê? Eles ouviam a palavra de bom grado, mas depois iam examinar para ver se era assim. Lá em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, na tentação do deserto, quando Jesus foi tentado pelo inimigo, o que Jesus usou? A palavra de E o Deus. inimigo também usou a palavra. Portanto, está escrito. Também está escrito. Portanto, também está escrito. Tá certo? E assim você vai combater o mal com o bem, mostrando o que é para ser feito. Né? Está numa palavra. Tem que estar escrito na Bíblia. Só que a maioria não observa esse detalhe, tá? Inclusive, você sabe onde você aprende muito isso? Na teologia. Na teologia. Na teologia você ouve tantas teorias, tantas conjecturas que são suposições
ou ideias incertas, que às vezes você dá até um parafuso na tua mente. Eu vou ficar com quem? Eu vou ficar com Calvino, João Calvino, ou vou ficar com Arminio Jacob? Fica com a Bíblia. Por quê? Porque os dois, a Bíblia dá parâmetro para os dois, a Bíblia dá base para os dois. Quem que está certo? A Bíblia. E o que fazer? O que fazer? Seguir a Jesus, olhar para Jesus. O modelo é Jesus. Jesus é o nosso paladino, é o nosso paradigma. Jesus Cristo. Não é pastor, não é professor, não é ministério, não é igreja. Pode perguntar. Não é assim, porque teve, aqui nas cartas do Paulo, que ele, teve algumas referências que ele escreveu e falou assim, digo eu, né? Mas como era Jesus, né? 1 Coríntios capítulo 7, Paulo usa esse termo. Quando ele diz, digo eu, primeira pessoa do singular, ele estava emitindo uma opinião pessoal dele. Você pode fazer isso, só que você tem que deixar bem claro. Digo eu, quando eu digo eu posso criar aquela teoria, aquela conjectura, mas só que se não tiver base bíblica, tá certo? E Paulo, olha a humildade de Paulo no final, muitas pessoas não observam. E ele fala assim, e cuido que eu também tenho o Espírito do Senhor. Viu? Quando ele estava emitindo a opinião pessoal. Ainda tem mais outra coisa também, sabe o quê? Completando aí, é rapidinho. É que, porque tem essa Semana Santa que já está vindo, né? Tem Semana Santa aí. Aí então tem uns que comem peixe, outros não comem. Aí eu fico lá na referência de Paulo, capítulo 14. Né? Se alguém esconde, Romanos capítulo 14. Romanos 14. Ele diz lá, né? Se fulano come, deixa ele comer lá, né? Eu vou comer, tipo assim. Porque é o Se seguinte, um come carne, outro não come, é problema dele lá. Isso aí geralmente tem influência da igreja católica. A gente sabe, né? Na verdade, Roma dominou o planeta por 1500 anos. E até hoje tem esperança de dominar ainda, mas não tem mais como, né? Porque hoje entra a questão das potências mundiais, né? Estados Unidos não se dobram. Falar nisso, vocês sabiam que esse presidente é o segundo na história dos Estados Unidos que é católico? O primeiro foi John Kennedy. Os outros todos foram evangélicos. Deixa eu fazer um breve comentário aqui do livro de Abacuque. Orações da Bíblia, resumo. A oração faz parte integral do culto, né, no Velho Testamento. E no Novo Testamento? No Velho Testamento, as petições e súplicas do povo de Deus baseavam-se em seu caráter e alianças divinas. A Rede Record está passando agora a novela Reis, que eu gosto de acompanhar para fazer umas análises bíblicas. E por ali você vê como agiu o povo naquela época. Como agiu o povo. Aí você pega aquele ditado assim, filho de peixe, peixinho, mas é ditado. Eu sei que muitos pastores têm filho na Papuda, tem filho aqui nesse lugar de menores aqui, eu sei disso. Os filhos de Eli, chegou ao ponto, não sei se vocês estão acompanhando, ou fazendo falaram, querem falar para o senhor a respeito de seus filhos. Diz para vir que não vai caber a quantidade. Era todo mundo, irmão. Só que ele passou a mão na cabeça dos filhos. Aí é que tá. Mas sabe o que vai acontecer agora? Ele era levita e perdeu esse direito de levita diante de Deus, porque Deus consagrou Samuel por conta do ouro das vistas grossas, né? E você sabe o que vai acontecer? Vocês vão lembrar disso. Eles devem falar isso na novela. O que vai acontecer? Vai começar a guerra agora. Os filisteus vão matar muita gente, inclusive o Ofni e Finés, que são filhos de Eli. E quando a notícia chegar para ele, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai cair da cadeira, vai quebrar o pescoço e morrer na hora. Aí vai usar o termo. Talvez, não é, irmão? Que caiu, que ele estava tão obeso. Não foi isso. Eu sei que ele caiu. Não, ele caiu mais nesse detalhe da obesidade dele. Mas eu acho que tem. Não, depois a gente vai examinar noutra oportunidade. Aí quando ele cai, que morre, quebra o pescoço, aí aparece o termo Icabode. O que quer dizer Icabode? E foi-se a glória de Israel. Porque os filisteus levaram a arca. Você sabe por quê? Por causa da desobediência. Porque se ele tivesse dado ouvido, seus filhos estão errados, repreenda-os. Repreenda-os. Essa semana vem questão política, eu não quero falar de política. E vou mais longe contigo. Se minha mulher ou minhas filhas errarem, se elas estiverem erradas, elas me conhecem, não vou ser por elas, não. Não vou porque eu sou exemplo, irmão, eu sou modelo. Se estiver errado, eu não vou ser por elas. Vão pagar pelo erro. Mas são seus filhos? São meus filhos, mas erraram, vai ter que pagar. Diferente de Eli e de um outro, por isso que vamos falar
blindo os filhos, não. Eu só falo, ué, irmãos, é melhor não ser crente, então, ué. Irmão, se eu não tiver amor, se eu não souber perdoar, eu estou em processo agora que eu estou perdoando praticamente 2 pastores que eu sei que agiram como pedófilos. Estou perdoando eles. Mas eu não vi as costas para eles. Você denunciou Os 2 foram denunciados. Os 2, um passou até na Record. E o outro, qualquer hora desse ministério. Porque Deus também não vai te perdoar se você vê Não, entendo. Eu estou perdoando assim. Eu estou conversando com eles. Só que o ato deles, eles sabem que eu condeno. Eu jamais vou deixar eles perto de uma menina dessa aqui, nunca. Se ele chegar perto, eu já fico de jeito nenhum. Não sou. Perdoar a pessoa, mas irmã, nossa lei, irmã. Irmão, a lei do Brasil, irmã. Olha a lei do Brasil. É a lei do Brasil. É um absurdo. Não, eu tô falando para vocês assim, porque antes eu não estava nem conversando. Eu nem olhava. Mas eu tenho que olhar. Mesmo. Não foi fácil, não, irmão. Não, eu sei que se você perdoa, você tem que conversar. Não mas foi. uma pessoa dessa você não pode levar para dentro da sua Não casa. vai, mas não vai Uma mesmo. pessoa dessa você Não não vai, pode não. levar É pra o sua que eu tô igreja. falando pra você. Se por acaso surgir um dos 2 aqui, eu já fico logo protegendo a menininha aqui, ó. Porque se a hora que ele olhar, eu digo, rapaz, eu vou em cima de você. Esse olhar seu não é normal. Mas o que acontece? Ele, como humano, eu tenho que perdoar, irmãos. Jesus Cristo perdoou os seus algozes. Agora, eu queria sim que eles fossem presos. Todo mundo sabe disso, que me conhece sabe. Que seja 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, quem vai determinar a justiça. Tá certo? E tá assim, irmão, tá assim, ó. Eu transportei um policial civil de direito, comecei a contar o caso, depois, rapaz, o que você falou pra mim aí, ó. É o que mais aparece na delegacia hoje em dia. Tá certo? Nós vamos voltar aqui. Senão dá pra Santa Ceia. Ficou só hoje. A Jesus. Então, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Alianças divinas, assim, as expressões, por amor do teu nome, de acordo com a tua palavra, brotam os lábios dos santos do Velho Testamento. Geralmente, quando eles exerciam o ofício sacerdotal e representavam o povo diante do Senhor, rogando ao Todo-Poderoso que cumprisse o benefício deles, as promessas que eles tinham graciosamente feito ao povo de sua aliança. No Antigo Testamento existiam os sacerdotes e o sumo sacerdote que estavam acima dos sacerdotes. A novela dá um exemplo disso. Eli, inclusive, no começo eu comecei a discordar, depois eu fui falar assim, ele está certo. Porque o livro de 1 Samuel, onde aparece Eli, ele vem depois de Juízes. E Eli, além de sumo sacerdote, também era juiz. Olha que coisa que a gente não para analisar. A Bíblia não diz que ele era juiz, mas ele julgava. Ele julgava. Ele julgava, porque se Ele você julgava. vê as queixas do povo, É ele que ia resolver as deixando demandas. as pessoas pegarem a gordura das carnes sem deixar a gordura para Deus. Queria que primeiro tirasse a parte dos filhos dele para depois, o restante que era de Deus. E sem falar dos problemas pessoais também, né, irmão? Que ele julgava da vida de cada um, né? Então, o que acontece? Como eu te falei, é por isso que eu assisto. No primeiro momento, eu fui quando eu falei, não, mas tá certo. Ele era juiz também. Ele julgou a menina há ano, né? Ela estava lá orando. Ele fez o julgamento equivocado, mas ele o que ele fez? Ele reconheceu. Ele pensou que ela estava embriagada, porque ela só mexia com os lábios. O que ele fez? Ele abençoou ela. Aí o que aconteceu? Ela teve Samuel e mais 7 filhos. Mas ela teve sabedoria, né, meu Senhor? É porque Ela devolveu Samuel. Aí você pensa assim, Samuel não era levita, descendência direta, né? Mas ali porque ela falou, se o senhor me der, Ela vai ser senhora, cumpriu, né? E cumpriu, né? Você vê que coisa. Agora eu Não fico. cortou nem os cabelos, né? Conforme ela falou. Eu fico me pensando no lugar. Eu nunca vou ser mãe, óbvio, né? E nem na outra vida, porque outra vida não existe. Para mim não existe a reencarnação. Mas quem for mãe aqui, tem coisa que é difícil, né, irmão? Eu não sou pai. Imagina. Mas sou filho. Não, mas eu sou pai. Eu me coloco no lugar de Abraão. Então, é difícil, irmão. É difícil oferecer teu filho. E Abraão entendeu a mensagem, cumpriu tudo à risca. E ele ia fazer aquilo mesmo. Aí Deus falou assim, olha, tu não poupaste nem o teu único filho, na verdade. Assim, da mulher que ele amava, né? Além de Ismael, que era o filho da escorregadela com Agar. É muita fé. É muita... São homens assim que com certeza marcam até o dia de hoje. Escorregou, irmão? Não, no termo escorregadela, sim. Escorregadela, sim. No caso foi a mulher. No caso de Agar. Porque é o seguinte, tinha uma promessa para Abraão. Então, mas foi a esposa que fez.
fez Abraão aceitar. Pois Então, é isso que eu tô querendo. Mas vocês observam que ele nem queria, né? Não, então. eu não queria, mas Ela quis Mas o que Abraão deveria ter feito? Agora eu vou defender Abraão. Ah, só porque é homem. O que Abraão deveria ter feito? O que Adão também não fez. Adão foi dar ouvido à mulher. Porque se tinha uma promessa, ela vai cumprir. Quando? Eu não sei, mas se Deus falou que vai fazer na tua vida, se foi Deus, irmão, espera, irmão. 20, 30, 40, espera. Mas a mulher ficou tão assim, ai, todo mundo tem filho, todo mundo tem filho. Você quer ver outra coisa que muita gente não sabe? Desde aquela promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que na semente da mulher nasceu um que ia esmagar a cabeça da serpente. Toda mulher em Israel sonhava em vir a ser mãe, na esperança de ser mãe do Messias. Todas. Porque quando o Messias nascesse, Deus iria se manifestar, como fez através de Simeão, né, e da própria profetisa Ana, né, que vivia ter 4 anos viúvo, ficava no tempo de dia e de noite. Quando Simeão viu, falou, esse aqui é o desejado, Siló, aguardado das nações, no desejado das nações, o perfeito. Oi? Agora eu posso morrer. Exatamente. Então é porque a gente tem pressa, irmão. A gente tem pressa. Mas quando é de Deus, um dia se E a Sara nem acreditava, porque ela até riu, ela deu um sorriso. E inclusive no Isaac quer dizer sei lá, sorriso. né? Irmão, a Bíblia é o melhor livro, é histórias perfeitas, né? maravilhosas. Se for né? navegar na Bíblia, a gente lembra de coisas, né? Coisas boas, né? Então, fazendo um breve comentário aqui do versículo 3, né? Essa teofania lembra os acontecimentos do Êxodo e do Sinai, que formam uma ocasião para o futuro livramento do povo de Deus. Está no versículo 3 que vamos chegar lá ainda, né? O julgamento divino dos seus inimigos, no versículo 12. Existe aquela questão de... Está lá em Romanos capítulo 9, isso é profundo. Vaso de honra e vaso de desonra. Deus fez uns para ser salvos e outros para a perdição. Aí entra aquele debate que para mim não tem fim. Não tem fim. Ficamos uma semana debatendo isso no Fórum Teológico, porque a irmã entrou depois. Não tem fim. Eu sei de uma coisa. Eu tenho a minha fé, então agora eu vou falar de mim, do meu eu, tá? Eu tenho a minha fé, eu sei como está a minha vida com Deus, eu sei que eu amo a Deus, e Ele também já provou que me ama. Agora cabe a mim o quê? Ser fiel até a morte, para que eu receba a coroa da vida. Eu tenho a opção de desviar? Tenho a opção de desviar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Só cai quem está em pé. Amanhã Deus pode colocar uma mulher bonita, como Sansão quando olhou para Jezabel. Não é isso? Jezabel não, Dalila, perdão. Troquei as mulheres, mas eu corrigi. Dalila devia ser uma mulher bonita, eu não sei. Mas ele optou o quê? Por Dalila, né? Optou por Dalila e revelou o seu segredo. Você lembra daquela mensagem, o segredo do coração do homem? Você disse que falou muito contigo, né? Então, irmãos, vida com Deus é comunhão. Isso eu aconselho todo mundo. Não julgue um livro pela capa, né? Não julgue um livro pela capa. Às vezes você está vendo o livro e não sabe nem o conteúdo, quando você vai ver, nossa, que interessante. A capinha estava tão surrada, tão maltratada. Mas o conteúdo por dentro Pois é, bom, não né? vamos julgar, né, irmãos? O seu resplendor é como a luz, falando ainda acerca de Deus, né? O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Irmãos, o nosso Deus, eu estudo o nosso Deus pouco mais de 32 anos. E agora vem um grupo que fez uma música que é verdade. Preto no branco, ninguém explica Deus. Por mais que eu tente, eu não consigo. Não consigo explicar e não consigo entender. Eu posso até dar algumas sugestões do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua compaixão, do seu poder. Mas explicar na íntegra é chamado universo absoluto, tudo é perfeito. Não tem como. Não tem teólogo, não tem como. Inclusive alguém tentou expressar isso no hino 35 da harpa, né? O grande amor do Salvador. Quem poderá contar? Não tem. Não tem como você... Não tem como. Já pensou a pessoa vendo seus algozes crucificando ali? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
Estão fazendo, mas não sabem. Perdoa. E outras palavras, pai, perdoa eles, eu quero eles comigo Os também. romanos ele estavam cumprindo ordens. Cumprindo ordem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Adiante dele vai a peste. Você pensa... Lembrei do Jim Swaggart pregando agora. Você pensa que tudo isso não vem da parte de Deus? Ele que permite tudo. Ele que permite... É ele. Foi ele que permitiu o vírus, ele que permitiu as mortes e tudo. Não adianta querer colocar na conta de outra pessoa, porque é a permissão de Deus. E se você está aqui hoje, a permissão dele também. Porque a morte não escolhe idade. Ela leva crianças, jovens, adultos, adolescentes, prematuros, Levou antes de tanto nascer. médico, né? Que, né? É médico. Levou tanto médico a morte, né? E as pestilências seguem os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Se Deus quiser mandar um terremoto aqui, irmãos, ele manda. Lá na Rússia, a gente sabe que tem uma bomba lá que se ela apertar, destrói todo mundo. Só que o que apertar também vai ser destruído. Ele vai ser um suicídio, vai ser um... Tá entendendo? Mas Deus até lhe deu essa bomba. Tem. Pior que tem. Olha e sacode as nações. Aí, Deus está sacudindo agora aí. Por enquanto, vamos dizer duas, né? Que é a Rússia e a Ucrânia. E ninguém vai entrar porque não é bobo. Porque sabe o poder bélico que tem a Rússia. Você tem que ficar assistindo de braços cruzados esperando ver o que vai acontecer. E o presidente quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não. Não, porque já Não, irmão, aqui. Você levantou o dedinho. Que tem um país aí que está 20 anos em guerra, a maior destruição. 20 anos. Mas que país é esse, você sabe? Eu esqueci do nome, porque eu esqueço mais tempo. Pode procurar. Você sabe que país é esse, sabe, mano? É a Síria. a Síria. Síria. Tem outro nome da A Síria. Síria. É a Síria Iraque. Não, mas deixa eu te falar. A guerra deles, ela é uma guerra antiga. Não é essa guerra de grande proporção que... Mas é uma guerra que faz É a guerra de milícia, que mata muita gente. Não, mas eu digo assim, a guerra que chega a fazer o povo a ter o êxodo, saída ali de onde está. Mas você vê o êxodo dos africanos invadindo a Mas Europa. a guerra da Síria está Saindo. misérias. Há anos e anos que esse povo está largando lá o continente deles invadindo a Europa. Outra coisa, reflexo dessa guerra. Tira para mim entender, para ficar melhor o áudio aqui, irmão, por favor, para ficar melhor o áudio, está O transmitindo ali. reflexo dessa guerra já chegou até a gente porque o petróleo Os já preços, tá né? mais Os caro. preços, é. Você vê que eles são grandes produtores de milho, né? Já está falando que não vai ter mais esse grão, porque esse O café vai virar... Artigo de luxo. É. Exatamente. Foi A carne falado já está ontem. muito Essa bem. notícia eu ouvi ontem. E as consequências já estão vindo aqui. R$ 7,59 um litro de combustível. É reflexo da guerra. Você chega naquele ali que bebe que só, né? O meu não bebe. O meu Bebe é não. automática 2021. Remasterizada, ela não bebe que mais benção. tanto. Pelo tamanho, eu joguei pela aparência. Pelo tamanho. Ela faz 11 km por litro. E é automática. E o povo pensa que a carestia da gasolina afeta todo mundo. Não, porque afeta é a cadeia. ela que puxa, né? gás Ela que também, puxa o preço das Só quem coisas, tem né? carro não, quem não tem também é afetado. Por causa do gás também, né, irmão? Cento e tantos. Voltando aqui, ele Não, fará, vai 125, parece. ele fará e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalha-se os montes primitivos, né? É o nosso Deus, irmãos. É o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano. Ele está no controle, no comando de todas as coisas. Se ele quiser agora, um de nós aqui não vamos nem chegar em casa. Nosso folho de vida depende dele, irmãos. Me fala a hora aí, por gentileza, que eu tô... Tá certinho ali, né? Aí quando daqui uns 15 minutinhos, vocês puxam aqui a camisa, tá? Se você quiser terminar até antes. Ah, então tá, vamos parar por aqui, então. Tá bom. Vamos parar por aqui que eu nem... É, que a gente está entendendo, né, irmão? Hoje é Santa Ceia. Depois a gente continua e termina isso aqui. E depois voltamos lá, irmão, pro Salmo 119. Mas eu vou querer Mas é problema, não. para trazer as Eu peguei perguntas. bastante me explicando esse livro, que eu achei ele... Deus abençoe a todos e eu quero agradecer aí a oportunidade. E a tolerância que os irmãos tiveram de me ouvir, né? Não, tá bom, irmão. Uma vez no sábado, Eu agradeço a Deus pela sua vida todo dia. nós vamos